O vídeo começa provocando de cara. Será que o Cruzeiro realmente muda de patamar com tantas contratações para 2025? Ou será que, no fundo, o clube só está montando um banco de reservas mais forte sem realmente brigar por títulos grandes? Muitos torcedores já levantam essa dúvida, especialmente quando comparam os reforços do Cruzeiro com os reforços do Atlético Mineiro. Será que o Cruzeiro Contratações 2025 traz um novo fôlego ou apenas mais nomes para compor elenco? Será que o Atlético Mineiro Reforços 2025 realmente colocam o Galo em outro nível sob o comando de Sampaoli? O debate já começou nas arquibancadas e nas redes sociais, e a rivalidade Cruzeiro x Atlético promete incendiar o Brasileirão 2025. A verdade é que os nomes que chegaram no Cruzeiro chamam a atenção. Alexander, Sinisterra, Kenny Arroyo, Ran Guilherme e Cauã Moraes. Mas será que esses reforços do Cruzeiro 2025 significam mudança de patamar ou apenas dão profundidade ao banco de reservas? O torcedor lembra que em outras temporadas o clube trouxe peças promissoras e mesmo assim sofreu com a zona de rebaixamento, enfrentando jogos tensos como Cruzeiro versus Internacional e Cruzeiro versus Santos. A desconfiança é natural. Do outro lado da rivalidade, o Atlético Mineiro também não ficou parado. A chegada de Reinier e a volta de Sampaoli chamaram a atenção da mídia. Mas será que o treinador argentino, conhecido pelas polêmicas e pelo estilo intenso, é mesmo a solução? Alguns torcedores dizem que o Atlético não ganha nada desde 2020. E mesmo com o elenco recheado sempre fica pelo caminho, seja no Brasileirão, na Copa do Brasil ou na Libertadores. Há quem diga que o Atlético, apelidado por alguns rivais de patético, parece ter elenco, mas falta algo na hora da decisão. Agora, quando falamos em Cruzeiro muda de patamar e Atlético Mineiro muda de patamar, precisamos olhar para os bastidores do futebol brasileiro. Será que a mídia favorece Flamengo e Palmeiras e por isso Cruzeiro e Atlético não conseguem tanto espaço? Será que juízes tiram pontos do Cruzeiro de forma sistemática enquanto fecham os olhos para erros em jogos do Flamengo? O torcedor está cansado de ver o Flamengo sendo tratado como intocável, mesmo quando vive crise, como a atual dependência de Arrascaeta e os rumores de problemas de entrosamento de Saul Lino e Carrascal no meio-campo. E falando em Flamengo, não podemos esquecer a rivalidade direta. O time carioca foi eliminado da Copa do Brasil pelo próprio Atlético em 2024. Mas, curiosamente, pouco se falou sobre o feito atleticano. A mídia preferiu destacar que o Flamengo perdeu, como se o Galo fosse apenas coadjuvante. Isso levanta uma questão. Será que existe manipulação narrativa no futebol brasileiro, colocando sempre Flamengo e Palmeiras como protagonistas, enquanto Cruzeiro, Atlético e outros gigantes ficam em segundo plano? Voltando ao Cruzeiro, os reforços parecem trazer esperança, mas será que nomes como Sinisterra Cruzeiro e Kenny Arroyo Cruzeiro realmente mudam o cenário ou apenas acrescentam velocidade para jogos específicos? Muitos dizem que o Cruzeiro 2025 ganhou fôlego, mas não mudou de patamar. A equipe agora tem banco para rodar elenco, mas falta o diferencial, aquele craque que resolve sozinho. Torcedores até comparam. Se o Real Madrid tem Vinícius Júnior e Bellingham, se o Flamengo tinha Arrascaeta como motor criativo, quem seria esse jogador no Cruzeiro 2025? Será que Cauã Moraes Cruzeiro vai assumir esse papel ou ainda é cedo demais? Enquanto isso, o Atlético Reforços 2025 investiu pesado em Reinier e aposta em Sampaoli. Só que aí surge outra dúvida. Será que Sampaoli, crítica Atlético, vai reaparecer? Afinal, ele é conhecido por exigir muito, brigar com diretoria e muitas vezes sair deixando um rastro de polêmicas. O torcedor se pergunta, será que dessa vez vai? Ou o Galo segue tropeçando, acumulando frustrações e lembranças de títulos que não vêm desde 2020? E não podemos ignorar a questão do Campeonato Brasileiro. 2025, o Cruzeiro esteve na briga contra o rebaixamento nos últimos anos e agora promete dar resposta. Mas será que um elenco mais forte realmente impede que o Cruzeiro rebaixamento seja pauta de novo? Basta lembrar que o Brasileirão é longo, cheio de confrontos diretos
Basta uma sequência ruim contra times como Internacional, Santos ou até mesmo contra o próprio rival Atlético para tudo mudar. O curioso é que muitos torcedores cruzeirenses dizem: pelo menos agora temos banco, temos elenco para mudar no segundo tempo. Só que os atleticanos provocam ter banco não é o mesmo que mudar de patamar. E aí está a grande polêmica. Será que Cruzeiro Reforços 2025 transformam o time em candidato ou apenas em figurante de luxo? No meio disso, o Flamengo segue sendo citado como protegido da arbitragem. Muitos afirmam que juízes tiram pontos Cruzeiro enquanto deixam o Flamengo escapar em lances duvidosos. Será coincidência que, mesmo sem grandes craques, o Palmeiras ainda aparece como favorito, enquanto Cruzeiro e Atlético precisam provar a cada rodada? Há quem diga que o Brasileirão já começa direcionado para Flamengo e Palmeiras e os demais correm por fora. Mas o torcedor mineiro tem memória. Lembra quando o Atlético venceu o Flamengo e quase ninguém falou sobre a força do Galo, só sobre a crise do Flamengo? Lembra quando o Cruzeiro superou o Santos em confronto direto e mesmo assim a mídia tratou como tropeço do Santos? Isso seria apenas narrativa jornalística ou existe uma conspiração para manter alguns clubes sempre em destaque? E nesse fogo cruzado, a torcida faz comparações ousadas. Alguns dizem que o Cruzeiro quer imitar o modelo europeu, como o Real Madrid, mas sem ter um craque mundial. Outros dizem que o Atlético sonha alto, mas com Sampaoli pode acabar em mais uma novela de bastidores. A rivalidade Cruzeiro x Atlético fica ainda mais quente, porque enquanto um aposta em juventude como Cauã, Moraes e Guilherme, o outro aposta em Reinier e na intensidade de Sampaoli. Será que no fim das contas, Cruzeiro muda de patamar ou apenas ganha elenco? Será que Atlético Mineiro muda de patamar com Sampaoli? Ou vai viver mais uma decepção? Será que Flamengo e Palmeiras continuam sendo favorecidos pela mídia e pela arbitragem, enquanto Cruzeiro e Atlético lutam contra o sistema? São muitas perguntas, muitas dúvidas e muitas teorias que alimentam a paixão do futebol brasileiro. E você, torcedor? O que acha? O Cruzeiro Contratações 2025 realmente coloca o time em outro nível ou é apenas ilusão? O Atlético Reforços 2025 vai devolver o protagonismo ao Galo? Ou só renderá mais piadas com o apelido patético? Será que o Brasileirão 2025 vai trazer surpresas ou será mais um campeonato dominado pelos mesmos de sempre? Deixe sua opinião nos comentários e vamos debater, porque o futebol é feito de rivalidade, paixão e, claro, muita teoria de conspiração.